Obrigada, presidente. Queria dizer, deputado Gilberto, que está aqui ao meu lado, é uma honra ser relatora de um projeto de sua autoria, ainda mais pelo tema, porque parece simples esse projeto, mas, na verdade, ele traz questões que essa comissão precisa se debruçar. O deputado Gilberto traz 2 pontos centrais. O primeiro é entender que a tecnologia tem que servir para nos aproximar e suprir as nossas deficiências. Daí a importância, deputado Duarte, de considerar o ensino à distância para suprir essas necessidades. E um outro ponto que é central, ele traz a figura que a gente precisa também trazer, que é do profissional de apoio escolar. Ora, e eu queria fazer um recorte, deputado Gilberto, sobre a importância desse tema, porque quando a gente fala de monitor, e isso é uma coisa recorrente aqui na comissão, e a gente precisa parar, deputado Duarte, um dia para definir isso, quem é o monitor da pessoa com deficiência? Será que aquela pessoa que vai levar apenas para ir ao banheiro, para servir de apoio? Será que esse monitor é um professor auxiliar que tem que ter conteúdo pedagógico próprio, porque se ele não é o professor titular, é um professor que tem que ter também condições de suprir as necessidades daquela pessoa que ele está assistindo. Então, ele é um segundo professor, do qual, aliás, semana passada, o deputado Duarte vai lembrar, nós estávamos discutindo formação de professores. E era justamente o ponto que eu falava. Para fazer formação de professores, você tem que colocar o professor de apoio, que é de apoio para as crianças com necessidades especiais, deficiências, com qualificação própria para poder dar esse apoio, senão ele não é um professor. E tem uma terceira figura que também se chama de monitor, que não está aqui no escopo desse projeto, que é aquele que acompanha por laudos médicos, aquele que é exclusivo, porque a criança tem necessidades médicas. Então, deputado Gilberto, é uma honra estar podendo falar do seu projeto. Lógico que ele está pensado a 2 outros projetos, e a gente vai juntar todos os 3, porque são todos os 3 meritórios, sendo que o último, que é de autoria da deputada Luísa Canziani, por mais que a gente quisesse que esse professor, uma vez criado o vínculo, ele pudesse acompanhar, nós não podemos intervir no planejamento escolar. Então, sempre que possível, a gente pode colocar, mas não como obrigatoriedade. Mas eu quero dar um destaque especial a essa figura tão sonhada, que precisa ser discutida, que consta aqui do projeto do deputado Gilberto, que é a definição desse professor auxiliar para crianças com deficiência, deputado Gilberto. Então, o projeto, ele propõe alterações na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Eu fiz um resumo e depois eu vou para o voto, direto ao voto, se Vossa Excelência me permitir. Ele propõe essas alterações para quê? Para permitir a utilização da educação à distância como modalidade complementar e adaptada mediante avaliação psicossocial para estudantes com deficiência, alterando, portanto, os artigos 1º, 5º, 26 e 32 da LDB. Depois, ele inclui na LBI a figura do profissional de apoio escolar. Parabéns por isso, deputado Gilberto, com funções voltadas à alimentação, higiene e locomoção dos estudantes com deficiência. E do segundo professor, veja, ele já traz as 2 figuras, ele separa. Profissional de apoio é que vai suprir essas necessidades, mas o segundo professor, ele tem que ter formação específica em educação especial para atuar pedagogicamente na sala de aula. Não fui além criando a terceira figura. Fiquei tentada, confesso a Vossa Excelência, que é a terceira figura que a gente precisa discutir, que é aquele profissional que não é voltado só para a alimentação, mas os cuidados da saúde, do qual você exige que seja um acompanhamento individualizado. Esse projeto também, ele visa garantir o direito ao acesso à educação à distância em igualdade de condição. Isso aqui está no escopo do artigo 5º da Constituição, presidente, onde ele diz que todos nós somos iguais perante a lei. Ok, mas desde que eu tenha políticas públicas desiguais para nos tornar iguais. E é o que esse projeto visa, e devidamente alinhar. Ele está garantindo acesso à educação porque são pessoas em igualdade, que eles têm educação à distância em pessoas de igualdade de condições. Eu passo a promover mais uma ferramenta de inclusão. Instituir a Política Nacional de Acessibilidade Educacional com previsão de articulação federativa entre os entes públicos e privados. Na justificativa,
afirma-se que a política pretendida conforme o mecanismo necessário para transcender o que já é proposto ao aplicado. Ou seja, está na lei, mas ele vai ali e força, ele separa, ele rotula, ele diz não são iguais. É como se a gente estivesse falando de enfermagem. Eu tenho auxiliar, eu tenho a técnica, tenho a enfermeira de 3º grau. Tem que ter uma diferenciação, porque nós temos que entender que esse tratamento diferenciado é justamente para nos tornar iguais. Foram apensados ao projeto o PL 953 de 22, de autoria do Senado Federal, do senador Rogério Carvalho, que altera a Lei 13.146 de 2015, Estatuto das Pessoas com Deficiência. Para quê? Para dispor a oferta de profissionais de apoio escolar. Também foi apensado a esse projeto o PL 6.182 de 2023, de autoria da deputada Luísa Canziani, que garante a continuidade em anos subsequentes do profissional de apoio escolar no atendimento à educação especial. Bom, esse projeto foi distribuído para as pessoas, para a nossa comissão, para a Comissão de Educação e para a CCJ. A apreciação da proposição ela é conclusiva nas comissões. E, enfim, no prazo regimental não foi apresentada nenhuma emenda a essa comissão. Então, eu vou direto ao voto. É óbvio que, por todos os motivos já expostos, eu sou absolutamente a favor desse projeto, parabenizando mais uma vez a iniciativa do deputado Gilberto Nascimento. Não esperava outra coisa a não ser agregar valores aos já existentes, acolhendo tudo isso. E aí a gente propõe, eu vou direto ao voto, porque o meu relatório ele trouxe explicações, já está disponível, explicações jurídicas de cada modificação que a gente fez, mas destacando que é preciso garantir, por todas as maneiras possíveis e necessárias, o acesso e a permanência do aluno em igualdade de condições, conforme preceitua o artigo 28 da LBI. Então, quando se acrescenta ferramentas tecnológicas, é o que a gente vem falando. E é uma reflexão, deputado Gilberto, que eu venho fazendo sempre. Nunca se teve tanto acesso e foi tão sozinho. As pessoas estão ficando doentes, embora tenha tanto acesso. As pessoas estão perdendo esse convívio, quando a tecnologia deve servir para nos aproximar, para a gente aprimorar. E eu me lembro muito bem que foi um relatório que fiz na época da pandemia, onde as pessoas que estavam no CTI, presidente, elas não podiam receber visitas e quem estava do lado de fora não podia entrar. E muitas delas faleceram e a sensação era de abandono e do lado de cá de impotência. E a gente votou um projeto que permanece até hoje, não ficou só para a época da pandemia, que garante aos pacientes que tenha uma videochamada por dia, mesmo se estiver em coma. O paciente, a família tem direito a ver como é que ele está. A tecnologia tem que servir para isso. E o que o deputado Gilberto traz como reflexão é que, se nós temos tanta tecnologia, tem que permitir todos os mecanismos, inclusive ensino à distância, para que ele possa ter condições minimamente iguais. E o segundo ponto, ele traz esse recorte, como falei, disso. O projeto 953, ele apenas faz uma menção à devida revisão periódica de suas necessidades. Ele chama a atenção que, com a evolução, né, da tecnologia, de conteúdo pedagógico, ele precisa de uma periodicidade de avaliação. Ele não modifica nada do projeto do deputado, ele apenas agrega esse valor. Quanto da Luísa Canziani, ele gostaria, obviamente, que esse profissional acompanhasse por todos os anos subsequentes aquele aluno. Seria o ideal, mas, infelizmente, não é possível. Mas, para conferir uma maior segurança jurídica, nós colocamos esse professor de atendimento educacional especializado, seguindo sempre que possível, a partir do vínculo pedagógico, com o princípio de alocação do profissional de apoio, sem, no entanto, enrijecer na prática o cotidiano difícil das unidades escolares públicas e privadas, que precisam ter uma margem de liberdade para atuar e garantir o direito das crianças e adolescentes com deficiência. Feitas essas considerações, temos segurança jurídica plena de que esse projeto é um projeto meritório que merece ser aprovado na forma do que a gente colocou
aqui no nosso parecer, motivo pelo qual eu gostaria de pedir aos nossos pares a aprovação por unanimidade desse projeto. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação o parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Ok, eu gostaria... Ok? Acho que desligando o seu aí. Acho que desligando o seu entra daqui.